Oi, gente. Vou esperar aí mais um minutinho para começar. Oi, Thaís. Oi, Lili. Nossa, Eleni, tudo bem? Oi, gente. Vou dar uns minutinhos, 2 minutinhos para entrar mais gente, tá bom? Oi, Rô. E aí, gente, tudo bem aí de quarentena? Todo mundo tranquilo? Eu até me arrumei hoje. É bom, de vez em quando, né? Dar um tapa na cara pra participar de alguma coisa assim. Até a unha eu pintei. Bom, gente, vou começar pra gente cumprir o nosso horário, né? Eu vou começar me apresentando. Algumas de vocês já seguem o Balance, devem conhecer o Ministério e a plataforma que a gente trabalha, né? Nós temos aí 1 ano e meio, mais ou menos, de existência, mas eu, apesar de ser a mais velha da turma, sou a mais nova de Balance. Meu nome é Camille, então, para quem não me conhece, né, eu sou mãe da Olivia e do Benício. A Olivia tem 7 anos e o B tem 5. Casada com o João Marcos, que é o Johnny, para a maioria das pessoas. Nós somos amigos aí da Mari desde quando ela era pequenininha. Ela é amiga do Johnny, minha amiga depois quando eu conheci meu esposo, né? E a Mari, que é a líder do Balance. E eu tô no Balance há uns 2, 3 meses, ajudando as meninas, e tô super feliz de participar aqui. Eu sou economista, trabalho numa indústria química e tento aí lidar com todos os meus papéis, né? De mãe, esposa, funcionária da empresa, filha, amiga, enfim. E foi com o intuito de ajudar as mulheres a também equilibrar esses papéis que eu entrei no Balance. Bom, a gente no Balance tem encontros, né, pessoais. Além dos encontros, a gente tem uma plataforma com várias dicas, tanto no Instagram, quanto podcasts, quanto vídeos no YouTube. E a gente está procurando fazer as lives aí em substituição aos nossos encontros pessoais, mas a gente gostou muito da ideia e a quarentena traz isso pra gente, né? As coisas, a gente se reinventa e acaba descobrindo outras formas de se comunicar com vocês. Então a gente está fazendo essas lives semanalmente. Toda terça-feira às 19 horas a gente tem live, então fiquem atentos. A gente sempre tem um assunto gostoso para trazer aqui para vocês. A plataforma do Balance, ela tem como objetivo, né, amparar as mulheres. É uma plataforma de amparo ao mundo feminino. A gente discute temas que podem ajudar as mulheres tanto a equilibrar o corpo, saúde, bem-estar, beleza, a mente, né? Tudo que a gente pode fazer para se organizar, seja financeiramente, seja organizar a nossa rotina, organizar a nossa casa, e aquilo que é espiritual, então aquilo que trata do nosso espírito. Nós somos uma plataforma cristã, não tem nenhuma denominação de uma igreja, mas a gente acredita que é o único que pode preencher e fechar essa pirâmide de corpo, alma e espírito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente tem uma convidada super especial, a Larissa, minha amiga de infância. Ela é minha médica também, participou de muitos momentos da minha vida, né? Começa namoro, termina namoro, casa, e um dos mais importantes momentos da minha vida, ela esteve comigo no nascimento da minha primeira filha. Ela é pediatra, mas ela tem pós, eu vou ler porque eu sempre acho difícil, uma pós em ortomolecular, eu sempre erro a palavra. E ela faz mestrado em saúde coletiva, trata aí de muitas mulheres. Eu vou convidar ela para entrar aqui na live, aliás, ela que vai me mandar o convite. Mas enfim, ela é minha amiga e minha médica também, ela faz parte, né, do conjunto de médicas que cuida de mim. E ela que vai vir aqui falar sobre os 3 pilares da saúde da mulher, né, os 3 pilares que compõem a nossa saúde, e vai trazer vários temas interessantes para discutir aqui com a gente, tá bom?
Lari, me chama aí para você entrar no bate-papo com a gente. Ela tá entrando, turma. Doutora Larissa é o máximo, né, Lili? Ela é o máximo como amiga e é o máximo como médica. Oi, Lari. Tudo bom? Tudo, Deixa e eu arrumar você? aqui. Tudo bom. Eu tô de fone porque minha casa dá eco, então é melhor de ficar com o fone. Tá bom. Se arrumou também, tá toda Tô bonitona. arrumada, ó, corte do meu esposo aqui, ó, E nas cores da paleta, né, amiga? nas cores da paleta, sempre. Agora, né, que a gente sabe. Isso aí. Bom, Lari, bem-vinda ao Balance. Eu sei que você tem seguido a gente, discutido, conversado, né, com a gente, participado de outras lives. Então é um prazer a gente ter você aqui. Na verdade, nós todas somos admiradoras suas, tanto do seu Instagram quanto, né, das suas dicas. Eu pessoalmente, né, todas as dicas que você sempre me deu, e muitas delas relacionadas à saúde. Queria, enfim, que você se apresentasse e depois a gente começa o nosso papo. Gente, peraí. Fábio, desliga o celular, tá dando. O Fábio, meu esposo tá com o celular ligado, tá Tá dando. curtindo, Tá com amiga? Ele é delay. seu Não, tá com fã. delay. Tá com delay. Eu tô escutando a Camila aqui. Gente, então, é um prazer estar conversando com vocês de um tema que eu gosto muito de falar, que é de medicina preventiva. Eu falo que eu tenho um grande privilégio de cuidar de criança, então sou pediatra, como a Camille me apresentou. E é na pediatria que a gente consegue ver o futuro da criança, um futuro sem doenças, né? Então, se a gente conseguir prevenir na infância, mudar o estilo de vida da infância, isso a gente depende dos pais em conjunto, a gente vai ter um adulto com saúde. Então, a coisa mais gostosa é a gente poder mudar realmente o estilo de vida da família toda. E como a Camis falou, em relação à pós-graduação, então, com a pós-graduação em ortomolecular, eu fui entrando por esse caminho da medicina integrativa, esse é um termo que a gente usa hoje, né, medicina integrativa, onde a gente tem várias terapias que não são terapias alternativas, são terapias complementares. A gente não usa mais esse termo alternativo que parece tudo, né? Não, são terapias complementares que eles fazem com que a gente olhe o nosso paciente de forma integral. Então, é a proposta do Balance, né? A Camis me mandou tudo, né? Como que é a proposta. Eu entrei no Instagram, conheci melhor, acompanhei sábado todas as lives que teve no Meeting Online. E eu acho que é uma proposta muito que fala muito do que eu penso, né? Então acho que veio um encontro muito legal para a gente conversar hoje sobre, como a Camille falou, sobre os pilares da saúde da mulher. Então, o que a gente pode orientar, eu aqui como profissional de saúde, orientar quem está assistindo a ter uma vida saudável e evitar que a gente tenha doenças. Olá, Ari, obrigada, né, pela sua apresentação. Como que, vamos começar esse papo assim, eu tenho uma colinha e se a gente perder alguma coisa eu volto para a colinha, mas como é que você define, né, saúde e o que é uma mulher saudável? Então, para falar de saúde, eu gosto muito do conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que eu uso muito para dar aula. Quem não, eu não falei uma parte, né? Eu sou professora da PUC também, da Faculdade de Medicina. Então, eu gosto muito de usar esse conceito com o aluno que está em formação, né? E o conceito da Organização Mundial de Saúde, ele é muito bom. É o seguinte, ele fala que saúde é um bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Então, ele usa três dimensões, né? Então, é físico, mental e social. E não a ausência de doença. Então, saúde não significa ausência de doença, significa um bem-estar completo. Isso é da Organização Mundial da Saúde. Eu, Larissa, colocaria mais uma dimensão. Eu colocaria bem-estar físico, mental, social, porque a gente precisa socializar, que é o que a gente está fazendo aqui agora, que é o que a gente pode fazer nesse momento, né, online.
e espiritual. Então, ao meu ver, como médica que vê o paciente de forma integral, eu não posso esquecer da espiritualidade como esse bem-estar integral. Então, dessa maneira que eu defino saúde. Então, uma mulher saudável é uma mulher que consegue equilibrar todas essas dimensões que eu falei agora. E que tem tudo a ver aí com a proposta, né, do Balance. A gente faz esses encontros, e o último aconteceu agora no sábado, online, e a gente sempre divide os encontros entre corpo, alma e espírito, né? Acho que é uma inspiração de Deus para Mari quando fez a proposta do Balance, né? E quem idealizou o Balance, mas vem de encontro aí ao que você está dizendo. Uma mulher Exatamente. nunca é totalmente equilibrada e completa sem ter esses três pilares bem funcionando, né? Perfeito. Ô Lari, enfim, não quero ser tendenciosa, porque eu gosto e sempre ouço seus conselhos, mas queria que você desse pra gente conselhos assim, então, vamos começar pelo pilar do corpo, né, da saúde física mesmo, conselhos do que é estar com o corpo em ordem aí, né, o que você recomenda. Uhum. Então, assim, esse equilíbrio, essa questão da saúde, então, para a gente ter saúde, eu só falo com a mão, né? Para a gente ter saúde e a gente diminuir o risco de doença, então o que eu preciso fazer? Então, nós mulheres, a gente precisa procurar aumentar os fatores de proteção, que eu vou falar, e precisamos diminuir os fatores de risco. Então, tudo na medicina, quando a gente estuda saúde e doença, esse processo, sempre é esse raciocínio, gente. Eu vou aumentar o meu fator de proteção e eu vou diminuir o meu fator de risco. Então, o que seria aí o pilar? Vamos começar pelo pilar físico que a Camis falou. Então, a gente vai tirar os fatores de risco. Vamos tentar aqui, nós mulheres, diminuir os fatores de risco. Eliminar é muito difícil, mas se a gente conseguir diminuir, a gente já está no lucro. Então, por onde a gente começaria? Que várias vezes eu vejo que é o assunto aqui, né, que eu acompanho, que foi muito bem falado no meeting de vocês. Então, uma alimentação saudável. Corpo, alimentação saudável. Não quero ser repetitiva, se alguém quiser fazer uma pergunta específica, pode perguntar, mas foi muito bem colocado aí no meeting, mas eu queria falar uma coisa, um adendo a mais aí, vamos dizer assim. O que a gente precisa na alimentação como fator de proteção para a nossa saúde e diminuir o fator de risco para doenças é uma alimentação anti-inflamatória, que a gente fala. Porque assim, quando a gente consome excesso de produtos industrializados, excesso de doce, açúcar, excesso, não estamos falando que não pode nunca, estamos falando de excesso. Esse excesso faz com que o nosso corpo fique sempre inflamado. Essa inflamação crônica, hoje, é bem desenhado na medicina como fator de risco para o desenvolvimento de diversas doenças, como pressão alta, diabetes, doenças autoimunes, o câncer. Então, é um processo ao longo da vida. A gente não está falando aqui de uma semana para outra, a gente está falando de uma vida comendo errado, né? Então, se a gente puder ter uma alimentação menos inflamada, que a gente fala, a gente vai estar comendo o quê? Verdura, legumes, que eu falo sempre, comida de verdade. Então, comida, né? Eu falo que não pode falar mal de arroz e feijão, porque arroz e feijão é comida. Agora, a bolacha, o salgadinho, o refrigerante, o sorvete, isso gera uma inflamação sistêmica. Então, um dos pilares seria a alimentação saudável. O outro pilar, no físico ainda, como a Camis começou, seria a questão do sedentarismo. O sedentarismo, ele é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças. E a atividade física regular é um fator de proteção para que a gente não desenvolva doenças. E é muito simples. Hoje a Organização Mundial de Saúde define o seguinte: para você não ser sedentário, você precisa fazer uma atividade física 150 minutos por semana. Então é isso. Não tem muita regra. Não quer dizer que você precisa ser maratonista. Tem muita gente que gosta de corrida. Pô, bacana, legal. Ironman, né, Camis? Bacana, são desafios assim. Não sou Ironman, hein, gente? Eu só acompanho. Mas são grandes desafios. Mas eu falo porque tem gente que acontece. O Instagram, ele é uma fonte de informação boa, mas uma fonte de informação ruim
E também pode ser uma fonte de desespero, porque a pessoa olha um blogueiro e fala: meu Deus, eu não sou maratonista, eu não consigo correr igual essa pessoa, eu não consigo puxar peso igual essa pessoa. Então, assim, a gente não precisa disso. Uhum. Todos os meus pacientes eu falo: você tem que se mexer. E você tem que se mexer 150 minutos por semana. Fique à vontade como você quer fazer isso. Você quer dividir 30 minutos por dia, você quer fazer 50 minutos, mas você tem que fazer. Nem que seja uma caminhadinha, uma dança agora com a quarentena, uma dança olhando o YouTube, mas tem Uhum. que se mexer, tá? Então a outra coisa seria atividade física, ok? Ok, então só para recapitular, você falou de Isso. alimentação e, sobretudo, né, que ela não seja inflamatória. Então, Tô anotando aqui não para é não esquecer. tanto, não é só questão de vamos comer saudável, né? É não comer aquilo que faz mal e que inflama o nosso corpo, enfim, não comer com regularidade, né? Exceções são Isso. exceções. O se mexer ou não ser sedentário, encontrar aí uma atividade física que você goste e fazer pelo menos 150 minutos na semana, distribuídos da maneira como você achar melhor. E Perfeito. aí, ainda dentro do E físico, mais alguma ainda dica? dentro do físico, eu preciso dar um dado importante, gente. Sobrepeso e obesidade é um fator de risco para todas as doenças. Não é só obesidade, o sobrepeso já é. Existe uma conta muito fácil, todo mundo pode fazer essa conta, né? Que é o peso, seu peso dividido por sua altura, duas vezes, ao quadrado, né? Então, divide seu peso pela altura, divide de novo pela altura. A gente vai ter um dado, que é o índice de massa corpórea. E existe uma tabela. Então, se você estiver acima de 25, você está em sobrepeso. Se você estiver acima de 30, você está obeso. Ah, mas eu como super bem, eu sou gordinho, eu estou em sobrepeso, enfim, só comendo comida boa, só comida de verdade. Mas o fato de você estar em sobrepeso, você já está inflamado, você já começa inflamado. Que eu falo, começa já na luta de qualquer doença inflamada. Inclusive, eu vou só fazer um gancho aqui, porque já está saindo estudo mostrando que a Covid-19, vamos linkar com o nosso contexto atual, os pacientes obesos, tá saindo, do sobrepeso eles não falaram, mas o obeso, ele tem maior chance de complicação pela Covid-19. Por que isso? Porque é o que a gente sempre falou. Porque o obeso ele já é inflamado. E o inflamado, ele, na hora que vem um vírus, uma bactéria, isso exacerba. E aí gera as complicações que a gente tem estudado da fisiopatologia da doença. Então, peso tem que estar adequado, tá? Eu sempre tenho discussões, assim, quando a gente fala sobre isso, né, de obesidade com quem a gente conhece, porque a gente tem lidado num mundo em que a gente tem buscado por aceitação, né, de várias diferenças, enfim, né, e eu sou super em prol da diversidade e tudo mais, mas a obesidade é uma questão de saúde, né, a gente não está falando em beleza, né, a gente está falando em saúde. Isso. Eu vi que tem perguntas aqui, vamos ver, É, dar uma olhadinha. A Lilian tá pedindo para perguntar e ela é. perguntou sobre carboidratos e tal. Se o fato de ter carboidrato, ó, qual a opinião da doutora sobre carboidratos como batata e banana? Não são todas as pessoas que podem comer massa? Outros vegetais também têm massa, enfim, tem carboidrato? Oli, quem me conhece sabe que eu não sou a favor de dietas restritivas. Não sou. Eu não tenho uma dieta restritiva. Eu não faço dieta low carb. Eu como comida, tá? Então, quem acompanha no Instagram vê que no meu prato tem arroz, feijão, tem batata, tem banana. Banana, ganhei uma penca de banana de paciente, que eu trabalho na área rural. Hoje, ganhei uma penca de banana. Como banana. Então, eu não sou a favor de dieta restritiva. É óbvio que cada caso é um caso. Medicina, ela é personalizada. Então, o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, um exemplo. O leite, para mim, não faz bem, porque eu sou um pouco intolerante à lactose. Para Camille, pode não ter nada a ver. Ela fica super bem com leite. Então, eu não gosto da gente taxar as coisas. Você não pode isso, não pode, não pode. Não. Cada paciente é de um jeito. Então, tem paciente que eu abordo. Ó, você precisa perder peso? Então, vamos diminuir o carboidrato. Não vou eliminar, eu vou diminuir. Vamos comer mais isso, mais verdura. Vamos aumentar um pouco a proteína. Mas essa dieta toda, quem vai fazer também é a nutricionista, que eu sempre acompanho junto, né? Mas, Lília, não sou a favor de tirar os carboidratos, não. Nem um pouco, tá bom? Tem alguma outra Legal. pergunta?
Eu acho que não. Pelo que eu Era só a peguei Lili, aqui, era né? só essa, tá? Tá, Mas, então vamos gente, lá. se tiver pergunta, vai mandando, eu tô atenta aqui. Então, a gente falou sobre alimentação, sobre início à obesidade, sobre o exercício físico e o que mais dentro da saúde física, né? Dentro da saúde física, tem duas coisas importantes, que às vezes pra gente aqui, talvez, parece que não faz sentido pra mim. Então, se a gente pensar em tabagismo, o tabagismo hoje ele entra como fator de risco, né? Ele é o tabaco e todas as muitas substâncias, elas são tóxicas, né? Eu acredito que a maioria de nós não fuma, mas a gente tem que lembrar que não só o tabagismo ativo, mas o tabagismo passivo. Então, cuidado com quem você convive, se fuma do seu lado, porque você está fumando junto. Uhum, Então, está muito relacionado ao aparecimento de doenças como o câncer. No uhum. Brasil, a gente teve uma queda de tabagismo, isso a gente fica feliz. Agora, tabagismo e alcoolismo. O problema é que no Brasil a gente teve um aumento importante do alcoolismo. Na verdade, a gente teve um aumento do abuso, do excesso de álcool pelas mulheres No só. público feminino. E no público feminino, porque no Brasil, isso, gente, é um estudo que saiu no Ministério da Saúde em 2018. Foi o último estudo que a gente teve grande de fator de risco de doenças. E aí ele conseguiu fazer as estatísticas e mostrou que, na verdade, o consumo de álcool no Brasil, de forma geral, manteve igual. Só Uhum. o que o da mulher aumentou. E aumentou em 42% o aumento nos últimos anos. E mulherada, anda bebendo demais, hein? Eu fiquei um pouco assustada quando eu peguei esses estudos, né? Eu falei, gente, e vamos parar para pensar se não é verdade? Talvez o nosso ciclo de amizade, a mulher, ela entrou com tudo no mercado de trabalho, top, bacana, a gente está conquistando aí o mercado, mas acho que a Cami estava falando isso, a gente começou a ter muita tarefa, né? Então você é mãe, você é esposa, você tem que cuidar da casa, agora tem que ensinar a criança na escola, né? Que agora você é professora. E essa coisa do homem, que o homem fala, né? Vou sair com os meus amigos para beber, para eu relaxar. A mulherada tá entrando nisso. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. A mulher tem uma... Não esquece disso. A mulher tem uma tendência maior de se tornar um vício em alguma De vício. substância, de vício, do que o homem. Isso já é certo. A mulher tem uma chance maior. E o que aconteceu? A gente está tendo esse aumento de abuso de álcool entre as mulheres. Muito triste, né? Triste, porque Bom, assim, o álcool, ele, ok, socialmente, você tomar um vinho com seu esposo, não tem problema. O problema é o abuso, e o abuso gera doença, tá? Gera doença em fígado, tem um fator de risco para câncer, vários cânceres, inclusive câncer de mama, tem a ver o excesso de bebida alcoólica, então a gente tem que ficar esperto mesmo. e principalmente aí em momentos de tensão, né? E muitas vezes as mulheres ou homens, enfim, são atraídos para a bebida justamente porque querem relaxar, um meio de compensação, né? Querem relaxar, Isso, querem isso. curar uma depressão, querem curar um problema emocional e acabam procurando a bebida, né? Assim como a comida ou qualquer outro vício, tudo que é bom precisa ter equilíbrio, né? E o que não é bom não Uhum. tem que ter nunca, né? É, é, é. Enfim, não estou dizendo que não é para ter nunca bebida, tá? A gente não está discutindo isso aqui. Uhum. Mas tem coisas que são claras, né? A gente tem consciência, né, de que o cigarro faz mal e que não é para fumar, enfim. Então, tem coisas que a gente sabe que não devem ser nosso refúgio no momento de algum estresse ou depressão ou qualquer coisa assim. Lari, que mais é dentro do Isso. pilar de físico, né? Você falou de alimentação, consumo abusivo de qualquer uma das coisas e atividade física. Mais alguma coisa? O sono, né? O sono faz Uhum. parte do físico. O sono, ele é um dos pilares da saúde, né? Do homem e da mulher. Então, todo mundo já sabe que a gente tem que dormir de 7, 8 horas por noite. Tem algumas pessoas que 6 horas é o suficiente, algumas pessoas que precisam de 8 horas e meia. Tudo bem, né? Tem essa. Mas o importante, dentro da pegada do sono, é a gente entrar num outro conceito. A gente tem tido um aumento de mulheres com tanto um estado tão grande de ansiedade e depressão
que tem muita dificuldade de Dificuldade pra dormir. dormir. Isso é uma realidade. E como que a gente vai falar em saúde se a gente não tem uma qualidade de sono? A gente precisa ter uma qualidade de sono. Então, assim, é um dado, assim, até anotei alguns dados para a gente ficar esperto aqui em relação à depressão. Olha só, de 2014 até 2018, aqui no Brasil a gente teve um aumento de 23% do uso de antidepressivo, tá? E a faixa etária, principalmente em mulher ganhou, na faixa etária de 40 anos, é a maior faixa etária do uso de antidepressivo, tá? No Brasil, eu não sei se vocês sabem, porque saiu um estudo bem grande sobre ansiedade no mundo. A Organização Mundial de Saúde lançou no site, saiu no jornal, falando que o Brasil tem o maior número de ansiosos do mundo. Nós ganhamos em ansiedade no mundo todo, gente. Nós somos 9,3% da população brasileira é ansiosa e 5,8% é depressiva, tem diagnóstico de depressão. Então, assim, a ansiedade é uma realidade no Brasil. E ok, porque assim, gente, tudo bem, olha o que a gente está vivendo, a Precisa quarentena. aprender a controlar, né? A ansiedade Isso, exatamente. ao Eu vou invés falar assim, de... ó, eu conheço a Camila e a Camila me conhece. A gente tem um padrãozinho de ansiedade. Ai, deu uma cortada aqui, Lari. Tô cortada? Ainda não. Não, agora voltou. Ah, tá. Então, assim, gente, ansiedade, a gente às vezes tem alguns períodos de ansiedade. A gente tem períodos de tristeza, mas a gente tem que saber lidar e a gente tem algumas maneiras de tentar modular esse nível de estresse e de ansiedade. Então, tem mecanismos, né? E eu falo que assim, minha vida mudou depois que eu aprendi a controlar meu estresse. O meu esposo pode falar que realmente eu O consegui modular esse beneficiado. estresse, o beneficiado, né? Importante, né? Eu queria passar mais um dado aqui da nossa realidade, gente. Saiu um estudo, porque os números assustam. Eu gosto de falar número, porque número faz a gente pensar. Em 2016, saiu um estudo no Ministério da Saúde também, falando que no Brasil, o Rivotril foi... O Rivotril é um remédio para ansiedade, né? O Rivotril foi um medicamento mais vendido em 2013 e 2014. Um estudo bem grande. Mostrou que a Ritalina, eu vou falar da Ritalina, ela teve um aumento de 700%. 700% nos últimos 10 anos. 700%. Ritalina é um medicamento usado para crianças com déficit de atenção e hiperatividade e ele ganhou o mercado adulto porque as pessoas querem ter alta performance no trabalho, elas querem se concentrar, elas querem se destacar, elas querem ficar ligadas. Então, tá tendo um abuso do uso de Ritalina, gente. Vivo com aluno, né? Então a gente começa a ver que os alunos estão usando. Ó, já fico de olho, já sei. Uhum. Então a gente está tendo abuso de medicações, todas as medicações que possam estimular o sistema nervoso, tá? Isso aqui é um dado muito alarmante. E tudo isso pelo desespero, essa ansiedade de ter uma alta performance no trabalho. Então são coisas para a gente pensar. E tá que, bom? logicamente, né, uma mulher tentando equilibrar em todos os papéis pode buscar desses recursos, quer dizer, né, enfim, ter alguma descompensação e tal. E lógico, a gente não está dizendo que não é para usar, né? Tem que ter um apoio médico, às vezes é o caso, Claro, mas exato. a gente precisa saber equilibrar, né, todas essas coisas, o sono, a alimentação, a atividade física, para justamente não precisar de remédio, né? Sim, sim. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque tem uma pergunta aqui que estava relacionada ao sono. A Tati, existe algum hormônio que nós mulheres produzimos, enfim, só dormindo e por isso a importância do sono? A gente, quando a gente dorme, Tati, a gente tem uma glândula pituitária na nossa cabeça, com a luz baixando, com o entardecer, o início da noite, a gente produz um hormônio que chama melatonina, homem e mulher, produz de forma igual. A melatonina, ela é muito responsável pela sensação de bem-estar, relaxamento e nos dá um sono muito bom. Para a gente produzir bem a melatonina, foi bom que a Tati falou isso, a gente precisa estar num ambiente totalmente escuro, nada de luzinha, nada de botãozinho ligado, tem que estar escuro, ela só é ativada nessa glândula quando está escuro. E você precisa tá realmente
sem esse nível de ansiedade, essa coisa de não conseguir dormir, senão você não tem essa produção eficaz. A melatonina, ela vai se transformar, ela é tão maravilhosa, a gente tem que produzir tanto ela, porque ela se transforma em serotonina. E serotonina é aquele hormônio de bem-estar. Então, por isso que a gente tem que produzir. A pessoa que dorme bem, ela acorda bem, né? Ela acorda feliz e disposta. Então, esse hormônio é extremamente importante. Tá? Alguns casos específicos, capaz de alguém perguntar, mas alguns casos específicos existe um déficit, as pessoas de mais idade pode diminuir a produção, e até uns 3 anos atrás era proibido a gente prescrever a melatonina no Brasil, né? Nos Estados Unidos podia, e agora está liberado aí tem uns 3 anos, porque efetivamente nós vemos algumas pessoas, dependendo da idade, que não conseguem produzir esse hormônio. E aí, nesses casos, o médico pode prescrever. Tá? Mas vamos por aqui, ó, 30 anos, a gente ainda tem uma produção boa, a gente consegue. O ideal aí é a gente saber relaxar para dormir. Então aí a gente tem, eu sou muito adepta a medicamentos mais naturais, fitoterapia, essas coisas. Então, muitas vezes a gente consegue, ao invés de usar medicamentos mais pesados e que pode dar uma ressaca no dia seguinte, a pessoa fica meio sonolenta no dia seguinte, cabeça pesada no dia seguinte. Isso que são os pacientes falam, são os efeitos dos medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. Você pode usar uma valeriana, né? Um passiflora, você pode fazer aí uma fórmula bacana, que funciona super bem, são medicamentos naturais. Só que mesmo sendo medicamento natural, como a Camis falou, eu não posso sair comprando por aí as coisas. A gente tem que lembrar que fitoterapia também é um medicamento que você toma e vai metabolizar no fígado. O nosso problema, a automedicação, as pessoas vão lá e a Camille falou que é bom esse aqui. Aí vai lá e vai na farmácia e compra esse lá. A pessoa nem sabe se o fígado dela tá bacana, se o rim dela tá bacana. E vai fazendo as coisas. E precisa ver, logicamente, o integral, né? É o integral. Você não pode das coisas, você vê como que tá a saúde por trás, como que tá a base da pessoa aí, para você poder dar Mesmo porque precisa entender qual que é a razão por trás, né? Da pessoa não estar dormindo bem, da pessoa não ter sono, enfim. Tem, inclusive, uma pergunta aqui sobre a insônia, se isso pode ter alguma relação com depressão e se a gente, né, durante a quarentena, talvez a preocupação que a gente tem e tal, pode estar provocando uma certa insônia, né? Com certeza. A insônia aumentou muito, tá? A gente acompanha alguns sites de artigos médicos, assim. Agora, atualmente, a gente aumentou o caso de ansiedade, caso de depressão, caso de insônia. Isso é uma realidade na quarentena. É uma realidade. Então, pessoas que já tinham uma tendência, ela vai aumentar. Ela vai aumentar, com certeza. E é normal. Eu vou falar por mim. Eu, nesses períodos, vou me colocar aqui como paciente, né? Poxa vida, fica assim, ó. Olha vocês na minha situação. Vai ter esse pico. Daqui a pouco vai estar bombando de caso de Covid-19. Daqui a pouco os hospitais vão estar lotados. A gente não sabe. Mas isso gera uma ansiedade no profissional de saúde. O profissional de saúde é um dos mais atingidos pela ansiedade neste momento, tá? Saiu também uma reportagem. O nível de estresse do profissional de saúde está muito alto. Então, neste momento, eu posso falar por mim que eu estou tomando fitoterápico à noite. Não vou prescrever aqui, né, gente? Nem posso. Mas é uma coisa para mim, nesse momento. Mas tudo bem se você estiver com dificuldade para dormir nesse tempo. A economia tá difícil. A gente não sabe do dia da manhã. A gente não sabe quem que vai ser mandado embora, não vai ser mandado embora. O empresário. Gente, é normal. A gente é de carne e osso, né? Mas existe tanto essas coisas naturais. Vamos por aí, gente. O chazinho de camomila, os chazinhos que você pode fazer aí. O melissa. Só que também, Camis, existem algumas técnicas que, como eu pratico, eu posso falar que realmente funcionam, que são as técnicas de meditação. Legal. Tá? Tem uma pergunta aqui sobre meditação, então eu vou até fazer ela para você entrar. Se a meditação é boa cedo ou antes de dormir, né? E como ela pode ajudar a gente. Quando eu descobri a meditação, as técnicas de respiração, que veio a técnica do mindfulness, que é a metodologia de atenção plena, eu aprendi a fazer pela manhã antes de trabalhar e à noite. Então, essa é a minha rotina. Gente, sabe aquela imagem que a gente tem da pessoa assim... Cruzar as pernas e ficar assim. Gente,
E eu não consigo ficar de perna cruzada. Não é isso. Não tem esoterismo. Não é de budismo. Tem gente que usa pra, né? Enfim, A mas técnica não é budista, né? a técnica budista. Beleza. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que existem técnicas de respiração profunda e de atenção plena. Então, isso a gente tem em diversos. Tem a internet, procurar técnica, tudo. Mas uma técnica básica de fazer de manhã. Por que de manhã que eu faço? Eu faço a técnica para atenção, né? Respiração para aumentar minha atenção, porque eu vou trabalhar. Então, eu vou atender paciente, eu preciso estar com a cabeça boa. Isso me ajuda demais. Imagina eu ficar o dia inteiro escutando uma mãe falando para mim, uma pessoa falando caso, eu preciso prestar atenção. O negócio é importante. E à noite, técnica de relaxamento. O importante é que quando a gente está ansioso, vamos pensar assim, à noite para dormir, a gente está com dificuldade. Quando a gente está ansioso, pensando no futuro, pensando no que vai acontecer, existe no nosso corpo um aumento do sistema simpático. O que é isso? É o sistema que faz a gente produzir adrenalina e cortisol. Não é legal a gente produzir adrenalina e cortisol em excesso e à noite não é legal, porque você não vai dormir por nada. Então, a gente ficar naquela coisa, aquela ansiedade. Na hora de dormir, você tem essa dificuldade. Tem que parar e você tem que ativar o seu sistema parasimpático. Literalmente, ele tem que parar o simpático. Como a gente vai fazer para ativar o sistema Fica parasimpático? antipático aí e vai dormir. Simpático, o parasimpático. Você tem que fazer Por que a gente fala que a respiração não, vou respirar profundo, então vou respirar pelo aqui, né? Não, tem que ser pelo abdômen, diafragmática. Porque quando você respira pela barriga, pelo diafragma, essa massagem que você faz no diafragma, que é o músculo que é entre o tórax e o abdômen. Esse diafragma, quando você movimenta ele, tem um nervo frênico, que ativa o sistema parasimpático e vai produzir uma substância que chama óxido nítrico, que causa relaxamento. Eu falo que essa técnica não é nem de manhã, de noite, de tarde. Eu já fiz essa técnica umas 10 vezes no mesmo dia, num plantão que estava caótico. Eu fui pro banheiro e fui fazendo essas respirações, porque teve óbito, porque tinha não sei quantas pessoas na fila, porque tinha criança grave. Então, depois que eu descobri isso, a minha vida profissional mudou muito. A minha forma de ver, aquela calma. As pessoas falam às vezes no meu trabalho: nossa, mas você tá calma, o mundo tá caindo. A Covid-19, Eu já peguei você eu que assim. acalmei o povo. A gente numa discussão entre amigas e gente, a Lari, aconteceu alguma coisa, como é que ela tá tão calma? Exatamente. Eu faço isso às vezes numa conversa com alguém que tá me irritando. A pessoa nem vê que eu tô fazendo. Porque assim, não adianta ficar querendo enforcar a pessoa. Não, eu vou acalmar e quero mesmo acalmar. Porque, gente, perceba, quando a gente tá muito ansioso, aquilo faz mal pra gente. A gente sente que a gente tá mal, sente uma coisa ruim. Então, quando a gente aprende essas técnicas, você fica mais relaxado, funciona. E outra coisa, meditação. Quando eu tô com mais tempo, eu medito 20, 30 minutos. Sim, parada, intacta, não me mexo. Isso é uma técnica de atenção. Eu tô ativando a minha mente, uma parte da minha mente, para controle físico, né? Sem se mexer. Mas, cientificamente, se você ficar... Na verdade, eu falava 5 minutos. Sempre para os meus pacientes, eu falo assim, é prescrito, gente. Meditação é prescrito para os meus pacientes, a Camille sabe. E tem as orientações, nas minhas orientações está escrito: respiração profunda durante 5 minutos. Preste atenção na sua respiração durante 5 minutos. Agora tem um estudo que saiu que não são 5 minutos. Para você acalmar o seu nervosismo, a sua ansiedade, são 2 minutos. Fala sério, você não consegue fazer isso o dia inteiro. Faz aí na hora do almoço, faz aí à noite. Vai ter uma reunião, vai dar uma aula difícil, uma coisa que você precisa raciocinar, você precisa estar focado. 2 minutos de respiração profunda. Isso vai te relaxar. E à noite é muito importante. Eu incentivo a fazer de manhã para trabalhar e à noite para relaxar. Então, já estão os nossos maridos comentando. Tô vendo aqui. Bom, gente, Lari, tinha uma coisa sobre o sono que a gente tinha conversado esses dias, que você não citou e eu acho importante a gente falar, do desligar o celular. Não só porque isso gera uma ansiedade, né, gente? Tem uma coisa que me tira o sono,
é se por acaso eu acordar à noite por qualquer motivo, né? Sei lá, deu vontade de fazer xixi, e aí eu resolvo olhar o celular. Aí eu olho o celular e tem um monte de mensagem do meu chefe. Que tal? É. Aquilo acabou com a minha noite. Então, além de gerar uma ansiedade, né? Deixar o celular, eu sei que tem um fator de saúde aí. Conta pra gente. É assim. Imagina vocês falando assim, nossa, Larissa é médica, pediatra, ela deve dormir com o celular ligado, né? Porque se precisar dela. Então, a nossa vida é feita de escolhas. Então, como médico, todo mundo pensa que o médico fique 24 horas disponível para os seus lindos pacientes. Não. Isso foi uma decisão da minha vida. Se a Camille me ligar às 5 da manhã que está com dor de cabeça, eu não vou atender. Ela não vai me ligar nunca. Mas ela sabe que eu não vou atender. Porque se eu permanecer com o meu celular ligado para atender paciente, eu não vou dormir a noite inteira. Eu vou pensar que ele vai me ligar. E não vou relaxar. Isso aí é esquema de plantão. Quem dá plantão à noite, não dou mais. Mas era isso que eu ficava. Eu não conseguia dormir à Uhum, noite. Ai, plantão tá tranquilo. Eu não dormia, porque alguém ia me ligar. Porque aconteceu alguma coisa no meu plantão. uhum, Então, a importância de você literalmente desligar o celular. Ah, mas eu uso o celular como despertador. Ok, então você vai deixar o celular em modo avião, sem Wi-Fi. Então, só em modo avião. uhum. Isso tem uma questão do cansaço mental, de você ficar ligado no celular, que é uma coisa importante no meu caso, por isso que eu desligo, para eu não ficar ligada. Mas tem uma coisa muito importante, que dentro da medicina, dentro da ciência, existe uma briga, né? Que eu sou da teoria da conspiração, eu sempre acho que a empresa, a indústria do celular não permite vazar. Mas vamos pensar aqui. O celular, ele produz uma radiofrequência. Essa radiofrequência, ela é não ionizada. Então, não é igual o raio-x de tórax que a gente faz. Raio-x, a gente sabe que é cancerígeno. Se você fizer um monte de raio-x, ele influencia a sua célula a se tornar cancerígena. Isso já é um fato. Já o celular, existe essa briga aí dentro da ciência. Mas, ao meu ver, é simples. A radiofrequência, as ondas de celulares, já foi provado que ela aquece. E quando ela aquece o corpo humano, ela mexe com a eficácia da célula. Ela muda a Uhum. função da célula. Então, isso a longo prazo, poderia alterar esse desenvolvimento da célula e poderia dar câncer. Tem um estudo que saiu, deixa eu só ver o ano que saiu certinho, que saiu em 2018 nos Estados Unidos, que foi pelo Programa Nacional de Toxicologia, que eles fizeram um estudo. Isso saiu em tudo que você pode procurar hoje no Google que você vai achar. Estudo de 10 anos em ratos, 10 anos, ratos expostos a 2G e 3G, na época não tinha 4G. Então, continuou desde o começo, em 10 anos atrás. Em 2018, saiu um estudo que mostrou que os ratos expostos, eles eram expostos 8 horas por dia, não era 24 horas por E é o dia. horário que a gente dorme. Agora, imagina a gente que já fica 12 horas por dia com o celular ligado do nosso bolso, né? Na bolsa do nosso lado, e à noite também com o celular ligado. Então, essa que a gente tem que Uhum. pensar. Os ratinhos ficaram 8 horas por dia. E esses ratos, depois de 10 anos, depois tem as estatísticas todas, mas eles tiveram, pelo ratos controles, ratos que não foram expostos. E os casos que foram expostos. Tiveram um aumento muito significativo em câncer. Câncer de coração, da célula do coração, câncer de tireoide e câncer de suprarrenal e de cérebro. Foi um estudo, isso bombou quando saiu em 2018, não sei se vocês lembram, mas isso bombou, mas de repente, bafou. Isso não tem validade, não é válido, você não pôde 10 anos estudando, não podia estudar, eticamente não dava para estudar Uhum. o homem, né? Vamos pegar o pessoal e vamos expor. Não, pela ética médica você não pode fazer isso. É. Então, estudaram os ratos. Então, Larissa, estudando, que a Cami sabe que eu fiz curso de física quântica também, que é uma coisa bem maluca e bem legal, que tem fundamento científico, a gente vê que a radiofrequência pode alterar a nossa célula. E, ao meu ver, eu oriento os meus pacientes a desligarem o celular para dormir. E, por favor, não durma com o celular ligado embaixo do travesseiro. Pelo amor Muita de gente Deus. dorme. É. Bom, se meu marido estiver assistindo aí ainda a live, a gente já tem uma medida para mudança aqui em casa, né? A gente dorme com o celular próximo, né? Carregando. E assim, muitas vezes a gente não desliga e eu
me coloco, né, nessa posição também, até porque a gente está realmente esperando a resposta de alguém, né, de alguma A coisa que a gente viu no Mari, trabalho e tal. É o legal essa Camis, a história Mari de falou uma Apple coisa Watch. interessante. Muito bom, Embaixo muito tem uma bom, luzinha, né, que fica medindo a muito bom. nossa batimento cardíaco, e Apple tal. Watch, seguinte, já, ó, ganhei do meu esposo, estudei pra caramba pra saber se eu comprava esse negócio ou não. É o seguinte, que o povo acha assim, o pessoal ri de mim, que fala que eu comprei uma Ferrari e eu uso como fusquinha, né? Por quê? Porque o tempo dos meus estudos, qual que é a melhor maneira de usar um Apple Watch? Porque eu queria contar passo, eu queria contar caloria, beleza. Mas, primeiro, não durmo de relógio. Relógio desligado à noite. E segundo, eu vivo com ele em modo avião. O meu relógio não fica ligado. Sabe aquele negócio de receber mensagem? Gente, você tá chamando. Você tá usando fusquinha mesmo, mas enfim. Não, o Camis, é literalmente tipo assim, é porque eu queria que ele comunicasse com o meu celular, na hora de ver a semana, né? Mas o pessoal vê aí que eu nunca tô conectada, sabe? E sem contar que ninguém merece ficar olhando mensagem no relógio. Então, se for para usar, a minha orientação dos meus pacientes é que use em modo avião. E a gente tem que ter a noção, gente, a gente tem que saber das coisas. Você tá com a radiofrequência o tempo todo encostado no seu corpo. Aquela luz, como você falou da luzinha, a luzinha em si, ela não gera um aquecimento, esse tipo de coisa, uma alteração celular. Mas com a radiofrequência do 3G mesmo, ele pode alterar. Então, a minha Poxa, orientação é super essa. dica. Não, eu uso só quando eu vou fazer o esporte, para falar a verdade. Porque é para isso que eu Ah, tenho, tá. porque, Então. enfim. É. Gente, vamos lá. Eu vou só dar uma retomada, porque a gente também já está há 45 minutos Tá quase conversando. O papo tá acabando. bom, né? É. A gente falou sobre radiação. Teve uma pergunta lá atrás sobre respiração. A Rossana queria saber se você tinha ensinado como respirar, mas na verdade, vou recapitular bem rapidinho. A Lari só comentou sobre a gente respirar. Antigamente falava assim 5 minutos, mas hoje disse que até 2 minutos já são suficientes para a gente se acalmar. E a respiração pelo diafragma, aquela da barriga, igual bebê, né, Lari? Então, igual E criança, pelo né? nariz, isso. Então a respiração, ela é lenta mesmo. Você inspira lento e você expira lento, prestando atenção na sua respiração. Eu falo assim, eu mentalizo que o meu ar está entrando pelos meus pulmões, eu visualizo, essa visualização é importante. Você visualiza o ar entrando, visualiza o ar saindo, né? Aí você foca nisso, só na respiração, não tem que ficar. Pensa na sua respiração. E pelo nariz, não é pela boca. O pessoal ensina às vezes pela boca, não é. Pelo nariz, tá? O tempo todo pelo nariz. E aí, por exemplo, em criança, quando a gente ensina a fazer acalmar a mente da criança, que tá muito agitada para dormir, gente, contar historinha. Quando a vovó contava historinha pra gente dormir, é técnica de respiração. É mindfulness. Tem técnica de respiração que você bota história para você imaginar, né? E vou dar outra dica aqui. Eu tô treinando audiobook. Acabei de terminar um audiobook agora, de romance mesmo, história, de suspense, né? A imaginação, eu tô já treinando para eu melhorar minhas técnicas de mindfulness, de atenção plena. Que é E é uma diferente da dica gente boa. assistir um filme, né? Porque não assistir um filme, tá tudo lá. A imagem tá lá. Isso, Quando você isso, lê ou você ouve, né, no caso de ser um audiobook, você consegue ativar a sua criatividade, a sua imaginação para isso. imaginar a almofada que está do lado daquela pessoa, o lugar em que a pessoa tá, enfim. E aí isso é diferente, né? Gera E é legal, Camis, porque a gente é visual, né? Porque a gente faz esquema, tudo. Eu estudo só, eu tenho que escrever, eu tenho que visualizar. Quando eu dou palestra, eu amo fazer aquelas coisas mirabolantes. Porque eu sou assim. Então, quando a gente faz uma atividade de escutar e ficar imaginando, isso está gerando a gente está aumentando muito a nossa ampliação da mente. Pensa que a nossa mente faz assim, ó. A meditação, as técnicas de mindfulness amplia a sua mente, seu conhecimento, o seu poder de estudo, o seu poder de visualizar as coisas, seu poder de discernimento. É muito legal, gente. É muito legal.
Gente, na verdade, a minha líder sempre pede para a gente não passar de 50 minutos. E a gente está chegando nos 50 minutos já, e em 1 hora, na verdade, o Instagram até corta a gente. Então, É. eu queria meio que ir seguindo para uma conclusão. Apesar do papo estar excelente, eu sou amiga da Lari, a gente tem o privilégio de poder contar com ela se a gente precisar depois, em outras oportunidades, com mais dúvidas e mais perguntas. Eu queria dar uma resumida para a gente ver se a gente consegue fechar, tá? Beleza, Camis. Vamos lá. A minha líder falando, pode ficar até amanhã que tá demais. Ô Mari, acabando essa quarentena, a gente se encontra com a Lari e fica horas batendo papo. Isso. Bom, a gente falou sobre alimentação, né? Sobre a gente não consumir alimentos inflamatórios. Falamos sobre exercício físico, fazer pelo menos 150 minutos de exercício físico por semana. Falamos sobre abusos, né? Tanto de alimentos quanto de álcool, e que isso tem aumentado no público feminino. Falamos sobre tabagismo, falamos sobre o sono, então a importância da gente relaxar e dormir quando a luz se põe, né? E ter a quantidade de horas adequadas para o seu corpo, mas dormir bem. E aí a Lari falou sobre algumas técnicas de relaxamento e de respiração para a gente dormir bem. Falamos um pouquinho, né? Eu até gostaria de aprofundar mais nesse tema. 1 hora a gente marca sobre depressão e sobre ansiedade, né? E que isso tem crescido principalmente no público feminino aqui no Brasil. E que mais? Acho que eu resumi, né? É isso mesmo, Então, Camis. Isso eu mesmo. queria, na verdade, dar um testemunho, né, de como eu tô sempre em busca de melhorias e de me equilibrar. E a Lari teve papel fundamental na minha vida inúmeras vezes como amiga, né? E uma delas que eu me recordo e sempre falo foi quando você me orientou a fazer uma terapia e buscar uma ajuda. Então, eu precisava naquele momento organizar mais a questão da mente. Mas mais recentemente eu passei a ser sua paciente aí de ortomolecular e tudo mais, e eu acabei também equilibrando a questão do físico, né? Com N dicas que você me deu, enfim, com as suas recomendações para o meu caso específico. Mas o que eu achei mais relevante aqui compartilhar com vocês é que eu tô desde então, acho que faz 1 ano e meio mais ou menos da minha primeira consulta, sem tomar nada de remédio, nada. Então e eu me sinto super saudável, né? Eu nunca mais tive uma doença grave, aliás, graças a Deus eu nunca tive nenhuma doença grave, mas eu nunca mais precisei tomar antibiótico, eu nunca mais precisei enfim, ficar de cama, né? Eu tinha muita sinusite, tinha faringite, laringite, enfim. E com esse cuidado integrativo, com esse cuidado total, assim, né? Do corpo, mente, espírito, enfim, e principalmente equilibrando aí vitaminas e tal, eu acabei ficando saudável, que é o mais legal, né? E nisso a gente fica eficiente para todas as nossas coisas, né? A gente acha que, não, só uma gripinha, tudo bem, vai passar, mas quando a gente está saudável, a gente é tão mais produtiva, tão mais eficiente. Foram meses, esse 1 ano e meio, aí super produtivos para mim, tanto em casa quanto no trabalho, né? Porque um Uhum. diazinho que a gente fica ruim, a gente já abandona algumas coisas, acaba atrasando, entra num ciclo vicioso e a gente acaba deixando um monte de coisa de lado. Então, super importante a gente pensar num geral. Lari, que mais quer fechar? Como que você quer fechar? Quer contar mais alguma É, coisa? a Camis foi assim, só para, né, a gente. Claro que eu nunca exponho o paciente meu, mas a Camis está se falando, né? Eu nunca falo de um paciente meu na rede social. Mas a Camis é interessante porque por que chamou atenção quando ela veio na consulta? É porque existe um desequilíbrio, exatamente o que ela falou, era um desequilíbrio físico, mental, que precisava de fazer terapia e tudo mais, e espiritual estava top, ela já estava, né, buscando a Deus e tudo mais. Mas tava tinha um desequilíbrio e era nítido o desequilíbrio. Ela tinha assim muitas infecções, ela não conseguia sair de um ciclo de infecção, era um atrás do outro, um atrás do outro. E aí a gente vê que, não, pera lá, tem alguma coisa errada, né? E isso foi muito legal porque ela mesma foi atrás, né? Não foi uma coisa, eu falo que eu não fico convidando meus amigos, né, mas ela mesma quis. E a resposta da Camille foi muito boa, uma das assim, resposta top.
Apesar de ter É que eu sou dificuldade nerd, de... né? Eu faço tudo direitinho. Faz. É paciente boa, sabe? Paciente boa, que toma certinho, xaropinho. E, na É. verdade, é o que a Camille falou, a gente não pode pegar uma receita e passar para o amiguinho. E porque uma blogueira está tomando, vocês podem ver no meu Instagram, eu não falo de medicamento, eu não falo de suplementação, porque é personalizado. O que é para um, não é para o outro. O que eu tô tomando Uhum. não é para outra pessoa, né? Tem gente, cada um tá com algum problema. E só mais uma coisa, um assunto legal que a gente um dia fala, é o milagre da manhã. Que acordar cedo e dormir cedo é muito importante. Mas isso é um outro assunto, só para ficar para um Legal. outro dia. Esse livro, inclusive, uma das convidadas da nossa live de sábado também recomendou, O Milagre da Manhã. Então, fica aí Legal. a dica também. Bom, gente, a gente está caminhando aí para quase uma hora, a gente precisa encerrar. Lari, te agradeço muito, tanto a sua disponibilidade quanto a sua leveza, né, em tratar do assunto, sempre bem-vinda. E é sempre um prazer conversar com você, discutir sobre qualquer assunto. E o do seu domínio é ainda mais gostoso, porque a gente vê que você tem muito conteúdo, né? E você estuda muito. Eu te agradeço pelo cuidado, pelo carinho que você tratou o assunto e tratou o balance, tá bom? Muito gostoso, também agradeço. Camis, você ter me chamado, nós somos amigas. E muito gostoso. O que eu mais gosto é trazer informação, que a gente puder trazer, eu como médica, poder trazer informação através de uma plataforma aqui online, né? Trazer isso é muito bom, é muito bom. Então, obrigada, agradeço muito Tá, também. joia. Gente, quem está assistindo e também quem for assistir depois, essa live fica gravada 24 horas. Eu acho que a gente também vai postar no YouTube, então ela vai ficar gravada forever, quando vocês quiserem ver. Sigam o Balance. Lá no Balance tem um link, né, para vocês se inscreverem, lá na bio do Balance. E é importante que vocês se inscrevam porque a gente quer saber quem são vocês, quem é o nosso público, a gente quer ter comunicação constante com vocês, saber quais são os assuntos que vocês querem ouvir, ajudar vocês em alguma área que seja necessário. Então não esquece de ir lá, seguir o Balance e se inscrever no link da bio. E a Lari também tem um Instagram super legal, super recomendo, tem várias dicas de alimentação, de exercícios, enfim. Sigam a Lari, depois eu deixo aqui também arroba Larissa Cury, Larissa Doutora. Arroba Larissa Cury, doutora, DRA. Tá, Arroba tá Larissa bom. Cury, doutora. Então sigam a Lari, é super legal, tem sempre dicas. E fiquem atentos às próximas lives do Balance. A gente vai... Eu falei Balance igual você agora. Eu falo balance. Sou brasileira. A gente vai ter lives toda semana, né? Às terças-feiras. As próximas lives são no mês de maio agora. A gente está preparando conteúdos legais para vocês. Mês de maio é o mês das mães e o mês das noivas. Então a gente está fazendo uma coisa legal aí, tanto para as mães quanto para noivas ou recém-casadas. Enfim, fiquem atentas que vai ser muito, muito legal. Sigam lá o Balance que vocês vão acompanhando nos stories e no feed mesmo as nossas notícias, tá bom? Obrigada por vocês terem assistido e fiquem com Deus. A gente se fala nos próximos dias, tá bom? Obrigada pelo apoio de todo mundo. Obrigada, Lari. A gente se fala. Beijo. Tchau, Beijo, gente. tchau. Beijo.